A TV Senado está entrevistando nesse programa especial o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, ele que é matemático apaixonado, um arquimediano, como já disse, homem de ciência a vida inteira, foi presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, presidente da AEB, Agência Espacial Brasileira, agora ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministro, satélite é uma questão vital para qualquer país que queira ter protagonismo, soberania e independência tecnológica no cenário internacional. O Brasil teve lá seus grandes saltos de desenvolvimento, o senhor mesmo participou desse processo, né, de construção dos satélites, e agora novamente estamos para retomar aí, ou construir mais um satélite geoestacionário, já que nós temos um outro quadro, pois a Embratel é hoje uma empresa não mais nacional. Isso muda de forma bastante substancial. Algumas informações estratégicas hoje estão nas mãos de uma empresa que já não tem mais domínio capital próprio brasileiro. Como o Brasil está encarando essa nova tarefa de ter um satélite geoestacionário? Bom, esse é um satélite geoestacionário de comunicações, né, que há muito tempo que a gente se propunha a desenvolver um projeto desse tipo. Mas a coisa, vamos dizer assim, se configurou para viabilizar esse projeto com a combinação de um interesse estratégico que você mencionou, de ter as comunicações, por exemplo, entre as Forças Armadas ou entre áreas estratégicas de governo, como, por exemplo, informações diplomáticas, né? Comunicação entre a diplomacia localizada no exterior e aqui no Brasil, que são fundamentais aí, esse controle do país sobre esse tipo de comunicações. Isso por um lado, e por outro lado tivemos a oportunidade também de surgir a ideia do programa, o PNBL, Programa Nacional de Banda Larga, tá certo? É o programa de internet social. Todo cidadão brasileiro tem direito a se conectar com banda larga, se comunicar com todos, né? E ter esse tipo de informação disponibilizada, de serviço disponibilizado. Isso é um programa governamental, um programa social muito importante, tá certo? E evidentemente que são usados toda a infraestrutura de redes existentes no país, inclusive backbones aí, gerenciados por empresas comerciais, né? Mas esses backbones não atingem toda os municípios brasileiros. Inclusive, em algumas áreas especiais, eles têm grande deficiência de comunicações, que são as áreas lá na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, Acre e vários outros, né? Lá da região norte. Esse satélite virá preencher essa lacuna. Esse satélite vem preencher isso aí. Ele vai dar apoio ao programa de banda larga. Ele vai cobrir todo o país com essa capacidade de ser usado como transmitir esses dados aí em alta velocidade, né? E vai estar disponível, é um programa de internet barata, inclusive, são níveis de custos que vão estar disponíveis para toda a população brasileira. Então, é uma conjugação especial, tá? Um interesse estratégico e um interesse de um atendimento social nessa questão de comunicação internet. Então, isso foi uma conjugação de interesses das sociedades, genuínos interesses da sociedade, que o governo expressou e transformou isso num programa, viabilizou isso, a presidenta Dilma apoiou e viabilizou a construção, o desenvolvimento desse projeto. E esse projeto prevê que esse satélite, a construção desse satélite, se dê através de uma empresa nacional. Outra coisa muito importante, que conjugou aí, porque fazer todo esse empreendimento industrial de construir um satélite desse e de lançar um satélite desse, né, através de uma empresa brasileira, nos dá acesso, nos possibilitará acesso de tecnologia, de maneira que numa segunda etapa, para construir um outro satélite, por exemplo, para ser um backup aí desse sistema, né, que está previsto para ser lançado em 2019, o primeiro, esse está previsto para 2014, e o segundo está previsto para 2019. Então, recebendo essa tecnologia, através
das negociações que essa empresa vai fazer no primeiro satélite para comprar, para atrair fornecedores, para escolher fornecedores de partes do primeiro satélite, nós vamos negociar condições de transferência de tecnologia para a empresa brasileira, de maneira que essas empresas possam ser fornecedoras no segundo satélite. Então, a questão de tecnologia aí foi vital também na formulação de um modelo de execução desse projeto. E aí nós estamos, a Telebrás, que vai ser operadora do satélite, ela fez uma parceria com a Embraer, né, que vai ser a empresa arquiteta industrial desse satélite, que vai, vamos dizer assim, junto com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Espacial Brasileira, no lado de tecnologia, eles vão desenvolver todo esse processo. Foi uma grande oportunidade, esse projeto está aprovado e está em plena, vai começar a ser executado agora. Eu acho que vai dar um grande avanço ao programa de satélites brasileiro, porque nós nunca tínhamos definido um programa para satélites geoestacionários. Você sabe que esses satélites geoestacionários estão a uma altura aí de 36 mil quilômetros de altura, então são tecnologias bastante desafiadoras, né? A gente já construímos 5 satélites no Brasil, Exato. mas em órbitas mais baixas, né? Os satélites de cooperação com a China também são satélites grandes, satélites de 3 mil quilos. Esses satélites geoestacionários aí vão ser satélites de 4.500 a 5.000 quilos. Tá certo? Agora, então, nesse raciocínio que o senhor nos apresentou, tem a dimensão da defesa também. A questão da soberania nacional. A comunicação na defesa, né? E a defesa. Agora, o Brasil tinha tido, lá atrás, um forte desenvolvimento na área de telecomunicação, seja com a Embratel, seja com a Telebrás. E depois da privatização, nós notamos que praticamente 5 empresas estrangeiras controlam esse setor de telecomunicações, com várias queixas da população quanto ao preço das tarifas, quanto à qualidade do serviço de telefonia. Será que não é o momento também, já que se está pensando em grande estilo, em grande escala, em medidas estratégicas, em também ter alguma virada, algum salto nessa área de telecomunicações? Pela lei das telecomunicações, né, as comunicações abertas estão destinadas a empresas privadas. Nós temos que ter regulação para que esse serviço seja prestado no melhor nível de qualidade possível, né? E tem que ter agências reguladoras que existem, mas pela lei das telecomunicações brasileiras, esse serviço comercial está entregue a empresas privadas. A empresa pública está entrando dado a característica estratégica desse tipo de comunicações, né? Ao final que ela se destina, né? Que é comunicações de governo e uma comunicação e um interesse aí de um programa de banda larga social, na internet social. Então, é uma situação especial. Eu acho que nós não vai se mudar a lei de telecomunicações para encaminhar dessa forma que você está falando. Eu acho que quem tem que agir aí são as agências reguladoras. Tá entendendo? Para exigir que essas empresas privadas, e elas têm o seu lugar no mercado, que elas executem o serviço com qualidade. Mas elas estão agindo com uma certa dificuldade. Né? Não, eu sei, mas elas se desenvolvem também, vão se aperfeiçoar. Assim como nós acreditamos que o setor público deva se aperfeiçoar, também o serviço oferecido por empresas privadas tem que se aperfeiçoar também, né? Ministro Não há dúvida nenhuma. Ministro, o Programa Espacial Brasileiro, o Brasil é uma promessa importante, tem um certo nível de desenvolvimento, mas esse é um clube muito fechado das grandes potências internacionais que exploram, controlam e não querem que outros entrem no clube. Por isso, a dificuldade até de cooperação com o Brasil. Nós nos envolvemos há 20 anos atrás numa cooperação com a China. Foi uma das oportunidades que nós tivemos. Você falou que cooperação é difícil, realmente. Mas a gente desenvolveu um bom programa de cooperação com a China. Já construímos 3 satélites e esses satélites são satélites chamados de sensoriamento remoto. São satélites de observação da Terra. Todo o monitoramento, por exemplo, de florestas e de monitoramento ambiental, em particular de desmatamento da Amazônia, foi feito durante esses últimos todos aí com imagens desses satélites sino-brasileiros de recursos naturais. Eles contribuíram grandemente aqui para essa questão ambiental no país, especialmente monitoramento da Amazônia.
não é? Nós estamos desenvolvendo agora, envolvidos num projeto de construir mais 2 satélites. Um que é o Cibers 3, não é? Esse Cibers 3 ele vai ser lançado, já está em plena, vamos dizer assim, finalização das suas atividades construtivas, está na fase agora de montagem das partes que foram fabricadas, em grande parte, 50% do satélite foi fabricado aqui no Brasil, por empresas brasileiras. Isso vai estar sendo integrado lá em Beijing, na China. Nós temos equipes lá trabalhando nessa coisa, está previsto um lançamento em novembro desse ano corrente, de 2012. É o Cibers 3. E aí nós teremos novamente cobertura total do território nacional com essas imagens desse satélite aí, com equipamentos brasileiros colocados no satélite. Então, nós temos a expectativa que isso aí robustecerá o programa novamente, né? E tem um segundo satélite, que é o Cibers 4, né, que também é satélite de observação da Terra, porque isso é um programa que a gente tem com a China nessa linha, né, de desenvolver satélites que possam imagiar, definir imagens aqui para o Brasil, para a África e para a China. Na China é operado pelos chineses, aqui no Brasil por nós, e na África a gente tem uma cooperação com vários países, o Brasil diretamente, por exemplo, tem uma cooperação grande com a África do Sul. Esse satélite próximo agora, o Cibers 3, vai ter receptores de imagens lá na África do Sul, né, que também vai se tornar um parceiro importante nosso. Então, em 2014 teremos um segundo satélite desse, em agosto de 2014. Isso serão muito importantes, juntamente com esse satélite de telecomunicações, isso vai dar um grande esforço, um fator de impulsão do programa. Observe o seguinte, que nós temos previsão em matéria de satélites, de lançar esses 3 satélites durante o período de governo da presidente Dilma. Então nós estamos bastante ambiciosos aí, tá, né? Já é tempo também de pensar, talvez, no orçamento à altura dessa ambição. Todos esses 3 projetos aí estão completamente orçamentados. Muito bem.